Então, vou voltar só nisso. Depois eu edito essa, essa reunião. Então, a gente tem a mente consciente, que é a mente que pensa, que é responsável pelo intelecto, pelo nosso lado cognitivo, né? Que consegue fazer a conexão entre começo, meio e fim. É aquele que decide, é aquele que escolhe ou rejeita, quero isso, não quero, questiona as coisas, aquele que é capaz de imaginar. E a gente tem a mente inconsciente. A mente inconsciente são os nossos tocos. Reage emocionalmente, retém o registro de experiências. Está sempre no presente. Uma mente inconsciente, a nossa mente inconsciente, para ela, só existe o agora. Por isso, o cavalo para naquele lugar. Por isso, nós repetimos ciclos constantemente. E eu vou te dizer que não é só repetir ciclos, a gente repete padrões. A gente repete padrões de pensamento, a gente repete padrões de comportamento. A gente tem ali o nosso inconsciente é a nossa guiança automatizada. E é essa mente inconsciente que resvala no nosso corpo. Ela resvala de que forma? Quando a gente sente angústia por alguma coisa, quando a gente sente tristeza e não sabe nem o que que é. Quando, lógico, quando a gente repete coisas que a gente vem repetindo costumeiramente. Freud disse que a nossa mente consciente é responsável por 5% do nosso comportamento. A nossa mente inconsciente é responsável por 95%. Vamos deixar esses números valendo, mas pode ser que não seja bem assim, mas a gente tem que entender que existe uma grande desproporcionalidade, se essa palavra existe, entre a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, ela nos guia muito mais. O que você precisa saber sobre o cérebro dentro disso que a gente está falando? O cérebro, na verdade, está sempre buscando segurança para a gente. Está sempre buscando nos livrar de perigo, e isso é ancestral. Para quem não leu, tem um livro muito interessante, um grande best-seller, chamado Sapiens, do Yuval Harari, e ele agora está até lançando um outro livro falando sobre IA, e nesse livro ele traça a trajetória da humanidade na Terra. Em 2012, me parece, foi descoberto que, em estudos, em pesquisas, que o DNA humano contém cerca de 5% de DNA neandertal. E os neandertais foram extintos há mais de 30 mil anos. Olha que coisa louca. Eles estão presentes no nosso DNA, pelo menos em uma pequena parcela. Isso significa que o nosso DNA ainda tem registrados os eventos que o ser humano, não estou falando nem só a classificação sapiens dos seres humanos, mas ainda tem registrado os processos, os sentimentos, as emoções de medo, de perigo, de busca de sobrevivência. De que forma o ser humano, lá atrás, numa selva, vivendo numa selva, e a gente esquece, né, que a gente veio disso, que a gente veio da natureza, que nós somos da natureza, o ser humano vivia situações de intenso, imenso risco. O que que ele fazia? Como é que ele vivia? O que que ele fazia para sobreviver? Primeiro, porque ele era franzino no meio de uma selva, animais super poderosos e gigantes. O animal humano era tinha que lutar, tinha ou lutar ou fugir diante de uma circunstância. Então, até para se alimentar, a situação era muito difícil. E alimentar é sobrevivência. Está em risco é sobrevivência. Isso está no nosso DNA. O cérebro, outra coisa que a gente precisa entender, que o cérebro não amadurece se ele não tem repertório. O cérebro, ele nasce totalmente imaturo e ele vai amadurecendo é, na infância, óbvio, na adolescência e na idade jovem adulto. Só depois dos 25 anos é que um cérebro humano está formado. Então, nós somos uma construção de tudo que aconteceu conosco. Tudo que acontece com a gente vai formando caminhos neurais e ter consciência
apenas ter consciência das questões, dos problemas, daquilo que ocasionou uma coisa e outra, não é suficiente para que a gente possa mudar. A gente precisa criar novos caminhos neurais, novas histórias, novas memórias, coisas que criem um caminho de mais segurança. Aí tem como a gente fazer isso. Como é que funciona? E esse exemplo aqui não é meu também, é do Bob Proctor, não sei se alguém conhece. É um exemplo de um avião. Um avião, eu quero realizar alguma coisa na minha vida, cara. Fico super empolgada, vou lá, decolo, depois eu entro na velocidade de cruzeiro. Volto aos meus hábitos normais. De repente, vem uma turbulência. Uma turbulência, uma coisa difícil, uma coisa, né? Para quem já voou, a turbulência tira o voo do piloto automático. O piloto do avião, ele vai ter que fazer uma manobra para tirar o equipamento dessa zona de turbulência. Ele vai, e aí é o crescimento que a gente tem na vida. Quando algo nos movimenta, a gente vai e sobe. Só que depois que tudo fica estável, esse avião acaba retomando ao padrão estabelecido. Ele retorna à velocidade de cruzeiro ao piloto automático. E é assim que funciona o nosso cérebro. É assim que funciona a nossa mente. Ou quem nunca começou a fazer uma academia, ou começou a fazer uma dieta, começou a fazer qualquer coisa que seja. Começa todo empolgado, vai lá. Ao menor sinal de resistência, e o nosso cérebro, como eu disse ali atrás, ele vai criar resistência. Por que que ele cria essa resistência? Porque ele quer que você volte ao lugar conhecido, porque o lugar conhecido pode ser hiper desconfortável, mas é conhecido. É um lugar que ele sabe onde está, como transitar. Ah, tem como resolver isso? Claro que tem, né? Mas antes eu quero te dizer por que que isso acontece, que eu já disse, o cérebro quer te proteger, quer que você tenha segurança, e eu resolvi escrever tudo para eu não esquecer. Que o cérebro é preguiçoso e ele coloca aquilo que você já aprendeu na memória de longo prazo. Aquilo que você aprendeu hoje, se aquilo não foi ancorado, aquilo vai se perder. Lembra quando você aprendeu a amarrar um tênis? Ou andar de bicicleta, ou dirigir um carro. No primeiro momento, isso é super difícil, né? Imagina uma criança amarrando tênis, faz aquilo daquela forma mais linda, mas desorganizada, né? Às vezes nem consegue. Mas tudo bem, ela tem que tentar até conseguir. Cortar com a tesoura, ela precisa. Esse movimento repetitivo é o que vai construir a memória de longo prazo. Só que o cérebro, ele coloca tudo no mesmo lugar. Ele coloca as experiências que você viveu, as experiências que a gente viveu, aquilo que a gente observou na vida e que é, nos fez pensar, opa, é assim que acontece. Se eu vivia num ambiente totalmente desmotivacional, e a gente, o nosso cérebro vai aprender que os ambientes provavelmente sejam muito desmotivacionais. Existem vários estudos. Eu não quero me alongar nisso, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, o que que acontece? A gente observou uma vez, observou duas vezes, nosso corpo está sentindo, porque o mais importante é o que o corpo sente. Quando o corpo sente desconfortável, que faltou comida, as crianças que vivem a desnutrição na infância, aquilo vai ficando no corpo. Por mais que essa pessoa um dia venha a viver uma condição melhor, se instaure num outro ambiente, o corpo dela vai lembrar disso que ela viveu. E se ela não aprendeu a tratar isso, ela pode desenvolver compensações com relação à alimentação. É o medo da falta, é o medo da sobrevivência. O nosso corpo precisa de alimento, né? E o negócio é que a gente não questiona se isso que a gente aprendeu está certo ou errado. Por quê? Porque a gente não tem tanto acesso, está lá no inconsciente. A maioria de nós, então, não questiona. Faz, continua seguindo, fazendo as coisas no automático.
E não é apenas sobre hábitos corriqueiros, né? Como essa coisa de amarrar sapato, dirigir, não. É sobre como você vê as pessoas ao seu redor, à sua volta, à sua volta. Se você teve experiência com essas pessoas, ou, inclusive, se te falaram algo, fizeram um comentário sobre alguma pessoa, se falaram algo, você acreditou, e você só acredita porque aquilo que foi dito ressoa com as suas crenças, isso se torna um critério para você julgar aquela pessoa, ou para julgar uma circunstância, ou para te julgar. É assim que funciona. Entender isso é muito importante, porque se a gente quer criar uma realidade diferente daquela que a gente vive hoje, a gente precisa entender como o nosso inconsciente funciona. Entenderam já que para o inconsciente tudo é verdade. Tudo. Você está achando que quem está te conduzindo é o seu consciente nas decisões pequenas que você faz no dia a dia, que você pode até achar que são grandiosas quando você decide uma compra gigantesca, ou decide por não comprar, ou decide por eu vou casar ou não vou casar. Não, essas decisões são muito pequenas. As grandes decisões são as que te conduzem no dia a dia. Então, como que o cérebro faz? Como que o inconsciente funciona? Para o inconsciente, tudo é verdade, você tem que ter isso claro. Então, aquilo que ele viveu, se ele assistiu um filme, se você está sempre escutando músicas de baixa vibração, quando eu falo baixa vibração, repetitiva, que é aquelas músicas que te contam histórias muito tristes, angustiantes, seu cérebro não sabe, o seu corpo não sabe. Você está ali sofrendo, sentindo, para ele aquilo é verdade. Aquilo vai acontecer como uma verdade, ele realiza o registro com base nessas informações. Então, como eu disse, você assiste um filme, um livro, música, tudo isso ele aprenderá de forma profunda que aquilo é verdade, principalmente. Eu gosto muito de livros de terror, filmes de terror, que colocam o cérebro em modo de segurança, modo de sobrevivência, ele está ali sofrendo com aquilo. Crianças ou até os 25 anos não deveriam assistir esses filmes, porque isso vai formar, ajudar na formação desse cérebro. E esse cérebro tende a ficar pequeno, pequeno. Quanto mais forte for a emoção, mais forte é o caminho neural. Então, quanto mais recorrente experiências desagradáveis, mais forte é o caminho neural. Quanto mais recorrente são experiências agradáveis que tocam o seu coração, que te fazem sentir conectados, mais forte é o caminho neural. Qual que é o caminho para a gente? A primeira coisa, para a gente poder conseguir caminhar na mudança, na criação de uma realidade diferente dessa que a gente vive, da realidade que você está vivendo. Primeira coisa, imaginar, sentir. Imaginar de verdade como é meu dia a dia, como se fosse um presente, porque tem que ser, o cérebro entende que tudo acontece no momento presente. Como seria isso? Eu deito, eu imagino como é o meu dia a dia, como eu acordo, qual o tipo de cama que eu acordo, eu sinto o toque dos lençóis, quais os tipos de pessoas estão do meu lado, qual que é meu ambiente, como eu me sinto na hora que eu olho pela janela, como é que é meu banheiro, como é que é o banho gostoso que eu quero tomar, e eu já me sinto tomando esse banho. Como é meu dia a dia, como é que é meu trabalho, qual é o tipo de ambiente de trabalho que eu compartilho. Começa a acreditar nisso e sente. Porque então, eu coloquei essa pergunta, não imaginar o que você quer experienciar, porque a imaginação você pode fazer através da sua mente consciente. E através disso você pode sentindo, porque não adianta só imaginar, você tem que sentir. Adianta fazer uma vez só? Não, não adianta. Tem que ser recorrente para poder criar um circuito um circuito forte, né? Então, o primeiro passo para criar a realidade que você quer é projetar o cenário de vida que você quer viver. Imaginando e repetindo essa visualização com consistência, alcançando a clareza do que você quer, porque à medida em que você vai fazendo isso, você coloca primeiro na sua rotina o hábito de sonhar, de imaginar a vida que você quer viver,
você vai criando memórias de longo prazo. E vai melhorando esse sonho, vai melhorando a sua imaginação, vai trazendo mais riqueza de detalhes. Eu acho, e eu sempre recomendo, escreve, não deixa só na imaginação. Escreve, escreve com riqueza de detalhes, como você está sentindo grata por aquilo que você está vivendo, por aquelas experiências, porque na verdade, gente, tudo é experiência. O que você quer viver são experiências. A gente acha que a gente quer um relacionamento, a gente acha que a gente quer mais dinheiro. Não, você quer a experiência de liberdade. Você quer desfrutar uma vida gostosa do lado de alguém, porque nós somos seres sociais. Nós somos seres relacionais. Agora, gente, pode acontecer o seguinte: no momento em que a gente começa a criar essa rotina, criar esse ritual, pode acontecer o seguinte: quando você começa a criar, esse cenário, é possível que venha uma sensação de angústia, sensação de insuficiência, "Ai, não sei se é para mim", sensação de incapacidade, "Eu não dou conta disso", sensação de culpa, como se aquilo não tiver você não tivesse direito de viver a vida daquela forma. Sensação de vergonha, porque talvez, o que que vão pensar de mim? O que que vão dizer de mim? Sensação de medo, né, a angústia mesmo e a sensação de não merecimento, e muitas mais, não coloquei todas aqui. O seu corpo é que vai dizer isso, ele vai falar desse sentimento. O seu corpo, na verdade, ele quer se sentir seguro, ele só quer bem-estar. E na hora que você sente essas coisas, você vai pensar: "Não, não é para mim, eu estou começando a sonhar, a imaginar esse cenário, o meu corpo vem com essa, eu começo a sentir isso, aí eu posso desconfiar de que não é para mim". Gente, entenda, a nossa mente é primeiro que a mente não é o cérebro, a mente é uma atividade. Esse não é o espaço para a gente falar disso, mas em um outro momento a gente pode voltar a falar. Mas a sua mente vai fazer emergir pensamentos que justifiquem que isso não é para você. É a tal da resistência. Por isso, se o primeiro passo é projetar, é criar esse cenário, e se você fizer isso de maneira recorrente, você vai fazer isso com muita habilidade, e tem técnica para fazer, tem técnica para fazer, e fazer de uma maneira mais legal, para você inibir a frequência negativa, a frequência baixa, quando você sente essa angústia, essa desmotivação, para uma técnica para driblar a nossa resistência. Mas então o segundo passo para criar essa realidade que você quer investigar. Se o cenário primeira coisa que a gente tem que entender, se o cenário projetado é decorrente de desejo ou de vontade. Desejo, gente, é aquilo que a gente quer quando a gente quer mostrar para fora, quando não é para a gente. A vontade é aquilo que nos faz crescer. Desejo é quando eu quero alguma coisa para atender aquilo que o sistema diz que é bom. Eu quero esse carro, porque vai me colocar mais poderosa. Eu quero essa casa, porque todo mundo vai me ver assim. Eu quero essa roupa, porque todo mundo vai achar que eu sou isso. Tem algo de errado querer estar linda, maravilhosa? Claro que não. A questão é, se você está linda porque você olha para você e isso te faz sentir bem, e não importa, não vai importar se você não está bonita para fora, mas você está se sentindo linda, pronto, isso é vontade. Agora, a vontade é algo muito maior. A vontade é algo que a gente tem, que pulsa em nós e para a maioria de nós está muito submerso lá dentro. A gente, fica oculta, a nossa vontade ela está oculta por baixo do ego. Mas é possível encontrar essa vontade, é possível encontrar esse valor que existe dentro da gente, que nos torna imensos, que nos torna alegres, fortes, e
poderosos, de verdade. O verdadeiro poder está em exercer a nossa vontade. Outra coisa que a gente precisa na investigação é compreender as camadas do que faz, do que traz, né, o desconforto. É o que a gente falou ali atrás. Não sei se vocês conhecem, existe um caminho que é chamado o caminho, a jornada do herói. E essa jornada do herói, ela passa pelo conhecimento de si. Quem é o herói? Todos os livros, todos os filmes, todas as histórias, elas obedecem a essa jornada. E essa jornada, ela foi descrita a partir da compreensão de um estudo grandioso da nossa psique, de como funciona a psique humana. Todos nós passamos pela jornada do herói. Primeiro, como é que começa essa jornada do herói? A gente está ali vivendo a nossa vida, aquela vidinha toda adormecida, vivendo, fazendo aquilo que a gente faz normalmente, até que um dia surge um desconforto, alguma coisa, puxando a gente do tapete, dizendo que a gente tem que ir fazer uma outra coisa, porque daquele jeito que tá, já não tá dando certo, já não está fluindo. Só que aí, num primeiro momento, a gente resiste. Não, nem sei onde que vai dar, não quero, isso aí não tem nada a ver comigo. E aí, beleza, continuou o caminho. Num segundo momento, o chamado vem mais forte, muito mais forte. Impossível de resistir, mas não é resistindo para não ir, é resistindo para não mudar. Só que a vida traz situações, circunstâncias que vão nos exigir tomar algum passo nessa jornada. E aí sim que começa a jornada do herói. Não é uma jornada que, no momento que eu decido, eu me transformo no herói da minha vida. É uma jornada de construção, de consistência, de constância, onde eu vou me desdobrando, eu vou me transformando de uma versão esmirradinha, aquela versão escassa, pobrezinha, na versão mais potente de mim mesma. E ela não nasce do dia para a noite. É uma jornada. Existem caminhos, existem formas de dar velocidade a isso? Claro que existe. O importante é entender que sem que a gente reconheça a nossa potência e as nossas travas, a gente permanece no mesmo lugar. Né? E quem aí quer ficar no mesmo lugar para sempre? Ué, o que houve aqui? Ixi, tá faltando. Eu tinha posto ali um desenho do mapa astral, mas não está aparecendo para mim, não sei se está aparecendo para vocês. O que eu queria entrar aqui para falar de astrologia? A astrologia, ela casa muito bem com esse processo de autoconhecimento, com esse processo de descoberta, de entendimento da gente, do que a gente é, do que a gente veio ser e das travas que estão na nossa vida. Muita gente muitos astrólogos e não são poucos. Hoje, então, a gente vê isso demais. Apresentam a astrologia no meio de muito estereótipo. Aquilo que eu falei lá no começo, Áries é arrogante, o Áries é cheio de vitalidade. Não é só isso, gente, não é. Depende de como essa energia ariana está sendo conduzida ali no mundo. Então, é reduzir um material, uma ferramenta super potente a uma coisa muito pequena. E existe, gente, existe muito mapa que é barato, que é muito baratinho, que não vai ter uma profundidade que possa realmente te transformar. A única coisa que vai fazer é te colocar em outra caixa. Ah, então eu sou canceriano, eu sou chorona, eu sou emotiva. Não, não necessariamente. O que que o seu perfil, o que que a energia de câncer, da lua, da casa 4, conta no seu mapa? Como ela é contada na sua história astrológica, na sua narrativa astrológica. Olhar dessa forma é um olhar arquetípico. Além disso, muita gente me pergunta, Ju, mas como é que isso é verdade? A astrologia não é só uma adivinhação? Longe de ser uma adivinhação. A astrologia é uma linguagem simbólica, da mesma forma que os nossos sonhos são simbólicos, da mesma forma que diversos acontecimentos da nossa vida são simbólicos. É um caminho
é um caminho, é um guia para que a gente acesse o inconsciente com mais facilidade, para que a gente traga, através de símbolos, informações que estão guardadas no nosso inconsciente. A astrologia, ela é muito antiga, mais antiga do que muitas religiões, ela já está entre nós há mais de 6.000 anos. E como ela está de uma maneira supersticiosa? Não, a partir de estudos, né? Começaram lá atrás estudando astrologia a partir do nascimento do Sol, depois da Lua, a Lua na fase crescente, nova, a Lua sumia. Então, existia um misticismo nisso? Existia, mas depois foram estudando ao longo dos tempos como era essa correspondência com o comportamento da psique humana. E a isso a gente dá o nome de fenomenologia. Não é um estudo de ontem, não é um estudo de 100 anos, é um estudo que é vivo, inclusive, e que continua se repetindo. O místico conta, claro, o que é um místico? Místicos são mistérios. O que são os mistérios? É aquilo que a gente ainda não sabe, mas que um dia nós vamos saber. A gente tinha informações há 100 anos atrás que puderam ser verificadas e aprimoradas e contestadas nos dias de hoje, principalmente depois da ressonância magnética, que a gente tem hoje a condição de fazer um estudo mais aprimorado do funcionamento do cérebro, mediante, não só do cérebro, como do corpo, né? Das nossas conexões neurais. A gente tem essas condições de fazer isso e estudar como o nosso corpo, o nosso organismo se comporta mediante alguns estímulos, né? Eu quero deixar uma frase que ela foi dita por Carl Sagan, e ele era um astrônomo. Só que essa frase, na verdade, não é dele, mas ela ficou muito conhecida por ele. Ausência de evidências não é evidência de ausências. A gente tem que aprender a aceitar que existem coisas que vêm do campo sutil e que são muito poderosas. Ok? Por isso, então, o segundo passo para recriar a realidade que você quer é investigar. Se o cenário projetado, já falei sobre isso, né, gente? Eu estou indo para trás? Não, aqui então, ok. O que a gente vai falar? O inconsciente que chega até nós está amplamente expresso no nosso mapa, e isso é muito interessante, porque nem tudo é consciente. Mas o nosso mapa, ele tem a possibilidade de mostrar o que está nos meandros do nosso inconsciente e como a gente pode organizar e conduzir de forma consciente aquilo que está ali. Eu fiz esse desenho, eu coloquei as nuvens, porque hoje eu entendo claramente, e eu só consegui entender isso depois que eu consegui entender a questão do envio de dados, de informação para a nuvem, né, para os nossos uploads e downloads. E é assim que eu entendo, e não só eu, né, estudando muito o campo, e é assim que funcionam os campos. Então, a gente pode considerar que a gente tem um campo de inconsciente familiar. O que é isso? É um lugar, é como se fosse uma nuvem de armazenamento de dados, de informação, de várias experiências que foram vividas pelas gerações anteriores a nós. E está ali, tudo ali. E a gente se conecta, e às vezes a gente vai lá e faz download e repete essas experiências. Não é à toa, tá? A gente só se conecta com aquilo que a gente ressoa, com que a nossa frequência está ressoando, e a gente vai lá e continua repetindo padrões que se verificaram na nossa linha ancestral. Ah, isso precisa ser assim para sempre, quer dizer que eu estou fadada a repetir isso? Não, se você está acessando, inclusive, é porque cabe a você curar alguns padrões. Exatamente. A gente acessa também, a gente tem no nosso mapa astral a condição de entender
o que a gente pode acessar da consciência universal? O que a gente pode acessar que vai nos levar para frente, que vai nos ajudar a construir uma vida melhor, não só para a gente, mas para os outros, para a vida, para ajudar a levar a vida para frente. São as famosas canalizações. Qualquer um canaliza? Não. Se você tiver com os seus caninhos de canalização todos entupidos com frequências, com emoções, com energia de baixa frequência, você não vai conseguir buscar a consciência pura. Você vai ficar ali naquele patamar, na quarta dimensão. Então, o que a gente precisa nesse processo de investigação é, inclusive, elevar a nossa frequência. É sobre isso. Porque enquanto a gente está aqui, ó, vivendo aqui embaixo, é, emoções de culpa, de vergonha, de medo, gente, vivendo na sobrevivência, preocupado só com boleto, e eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver essa questão. Precisamos ter condições de pagar boletos com mais facilidade, precisamos ter condições de ser prósperos. Eu também estou em busca disso, sabe? A gente precisa, esse desenvolvimento é constante. E resolvida essas questões, saindo daquela energia do medo, quando a gente tem uma virada de chave, e essa virada de chave ela vem a partir da coragem de caminhar de uma outra forma, quando a gente chega nisso e vira a chave, a vida começa a crescer de uma outra forma. Mas para isso a gente precisa trabalhar essas questões aqui e tem como trabalhar. A gente acessa também o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É aquilo, é um campo de informações que está presente desde o princípio dos tempos e permanecerá presente até o final dos tempos. O que contém nesse inconsciente coletivo? Todas as informações, todas as histórias, tudo que a gente se conecta, que não sou eu só, não é o que eu me conecto da minha família, aquilo que eu conecto do geralzão. E ali eu não só conecto coisa ruim, não, viu, gente? Da mesma forma no inconsciente familiar. A gente pode conectar com histórias bonitas, forças emocionais, padrões de sucesso que a nossa família viveu. Né? A gente fala assim porque a gente quer, na verdade, resolver os BOs, né? Mas a gente também tem histórias bacanas para conectar. E no inconsciente coletivo é a mesma coisa. Como a gente se conecta com o inconsciente coletivo? A gente pode se conectar com as histórias, através dos contos, através dos mitos, sem julgamento. Quando a gente, no inconsciente coletivo, tudo que está lá, não existe julgamento. Ah, é bom, é ruim, está certo, está errado. A questão de julgamento é uma questão da ordem humana, tá? Outra coisa que a gente conecta aí, que o nosso mapa mostra também, o nosso inconsciente pessoal, o nosso consciente e o nosso inconsciente pessoal, que são as experiências que nós vamos vivendo e que vão formando um campo que a gente acessa essas informações, como o toco do cavalo, certo? Então, nos diversos iCloud, porque são nuvens, né? Mas aqui me veio a mente, foi falar do iCloud, que são as nuvens de armazenamento de dados. Então, ali estão armazenadas informações que a gente acessa por energia, frequência e vibração. O autoconhecimento resolve tudo como se fosse mágica? Não, não mesmo. A mágica que a gente tem com o autoconhecimento, quando a gente aprende, quando a gente entende e quando a gente aprende a usar técnicas de manejo, isso é que é a mágica, porque traz velocidade. Aquilo que eu vivia e era super denso para mim, desafiador, a partir do momento que eu consigo olhar para mim e eu consigo ver quando eu estou repetindo aquele padrão, quando eu estou repetindo um sentimento, nossa, a angústia voltou de novo, eu sei, eu começo a investigar, foi isso. Eu tenho velocidade para poder resolver e eu não fico naquele círculo vicioso de frequência baixa, né? A mágica, na verdade, ela está nos passos seguintes.
Qual que é o terceiro passo para criar a realidade que você quer? É planejar. E é aqui que você escolhe, depois de começar o processo investigativo, que ele não acaba nunca, ele vai existir, mas deixa eu falar isso na frente. É aqui que você escolhe o que você deve desconstruir. Quais memórias, gente, a gente não vai desconstruir. Não desconstrói, a memória está lá. Eu vivi uma experiência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir essas memórias, substituir as crenças que essas memórias geram em mim por outras crenças. E eu só consigo fazer isso vivendo experiências agradáveis, seja por imaginação, ou seja por experiência de fato. É claro, não tem dúvida que as experiências, quando você começa a vivenciar experiências mais gostosas, mais confortáveis, de amplo bem-estar, não tem dúvida que isso vai causar um impacto muito maior, né? Então, no planejar, nessa etapa de planejar, é que a gente vai escolher com consciência o que a gente precisa desconstruir, olhando para aquelas memórias difíceis, para aquilo que aquelas memórias nos trazem, nos colocam, nos fazem sentir. A gente vai olhar para aquilo e falar assim, isso eu preciso desconstruir. Para desconstruir, eu entendi que eu preciso construir outras memórias e eu vou colocar isso no meu planejamento. Então, nisso vai estar considerando, a gente vai considerar nesse processo de planejamento, que é importante, um caminho de construção de uma autoimagem mais positiva. Um caminho relacional, onde eu possa, à medida que eu também vou curando os meus BOs, eu consigo ser uma pessoa mais magnética. Magnetizando, a gente está magnetizando o tempo inteiro. Tanto que a gente está repetindo os BOs aí, né? A gente passa a magnetizar aquilo que a gente quer, passa a magnetizar relacionamentos de todas as maneiras, de todos os tipos de relacionamento, relacionamentos saudáveis, harmoniosos para a gente. Automaticamente, a gente vai trazer para o nosso campo pessoas que estão ressoando com a energia que a gente está passando, que a gente está emitindo. E o caminho da prosperidade, que o caminho da prosperidade tem tudo a ver com o caminho da autoimagem, com o alto valor, que está dentro do caminho da autoimagem. Autoimagem é beleza? Não. É estética? É. É bem-estar? É autovalorização? É autovalidação? É autocuidado? É autoamor? É uma série de coisas. Então, esse é o caminho do planejar. E o quarto passo para criar a realidade é ancorar, é acompanhar como está sendo esse processo de colocar em prática o planejamento. Isso que você planejou, isso que você definiu. Por quê, gente? Porque não adianta fazer uma leitura de mapa super bacana se você não se colocar para acompanhar diariamente a sua rotina, implementando novos rituais. Nossa, eu já estou tão exausta, minha vida é tão cheia de coisas. Talvez você esteja colocando na sua rotina hoje coisas que te colocam no mesmo lugar. Ou, às vezes, daqui a pouco vai te colocar num lugar abaixo de onde você está. Então, é preciso nesse projeto, nesse processo, né, no passo do planejamento, ajustar o que me coloca perto de onde eu quero ir e o que eu tenho que ir tirando. Não precisa ser de uma vez. O processo, para dar certo, ele tem que ser empático. Então, o que eu posso ir tirando dessa minha realidade, dessa minha rotina, que não está me fazendo bem? E o que eu preciso ir colocando? De que forma? De uma forma gostosa, de uma forma empática. Então, o que a gente tem que levar em consideração no acompanhamento? Autoobservação diária, anotar, colocar, não adianta, hoje eu senti isso. Não, a gente precisa anotar, a gente precisa ter um material para poder colocar essas observações, essa autoobservação, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está vivendo. A gente tem que renovar a nossa intenção todos os dias, porque senão ela se perde. Você tem que ter um momento no seu dia de autocuidado. Você tem que mostrar para a vida que você está cuidando de você. Só isso já é um recado
para o campo, para o universo, que você está dando outros comandos. Espera, porque vai acontecer. Cuidar do corpo, cuidar da mente consciente, de que forma? Colocando, assistindo coisas legais, cuidando do seu ambiente, cuidando daquilo que você escuta, cuidando daquilo que você vê, cuidando do que você faz nas redes sociais, quanto tempo você está gastando com esse estímulo exagerado, se está sendo exagerado, né? Ou se você está usando as redes sociais, e são muito bacanas, mas se você está usando de maneira a que elas te sirvam, e não que você seja um bonequinho no meio desse universo, que não tem como a gente não vai voltar mais atrás. A gente tem que aprender a lidar com ela, tá? Então, cuidar do corpo, cuidar da mente consciente, inconsciente e da energia. Para tudo isso, existe técnica, né? Isso tudo que eu falei faz parte do meu método, que está presente em todos os meus produtos, que é projetar, investigar, planejar e acompanhar. E como que eu entendi isso? Quero contar para vocês uma coisa. A primeira vez que eu tive um mapa astral lido, eu era uma adolescente. E a astróloga que leu o meu mapa, de cara virou para mim e falou assim, muito difícil que você tenha filhos. Eu fiquei assim, meu Deus, eu sentia eu tendo filhos. Eu tenho 4, tá? 4 filhos. Só para dizer que o que ela falou estava errado de acordo com o estereótipo, não. Eu tenho Saturno na casa 5. Todo lugar onde Saturno está no mapa, e eu não quero que vocês interpretem isso de uma maneira literal, porque depende de como Saturno está no nosso mapa. Saturno, na astrologia, é a nossa possibilidade de estruturação. Sem ele, a gente fica no mesmo lugar, a gente não consegue chegar a um lugar diferente, e inclusive ele que vai te conduzir da sua versão de hoje à versão que você quer construir, porque Saturno é construção. Então, essa pessoa olhou para o meu Saturno e disse, nossa, um Saturno na casa 5 limita tudo que a casa 5 tem para dizer. E a casa 5 é uma casa de criação, é uma casa que tem a ver com os nossos filhos, tudo que a gente coloca no mundo. Então, estava ali. Se essa pessoa estivesse mais bem preparada, o que ela poderia ter me dito, que foi uma coisa que eu entendi muito tempo depois. Olha, você, Saturno na casa 5 te traz um nível de exigência muito grande, te traz uma necessidade, um excesso de perfeccionismo em tudo que você vai criar. E sim, eu tenho que me policiar, e isso eu ainda não consigo fazer direito, eu estou sempre olhando, eu, eu tenho que me policiar para não ser perfeccionista em tudo que eu vou entregar. O que acontece com isso? Eu acabo sendo procrastinadora, porque aquilo não fica bom aos meus olhos e eu deixo passar. Muitas coisas se perderam na minha vida por conta disso. Agora, o pior de tudo é se essa pessoa tivesse virado para mim e dito, olha, um Saturno na 5 vai te fazer exigir demais dos seus filhos. Você vai querer que eles sejam perfeitos para poder mostrar para o mundo. Eu não tinha nem ideia que era para mostrar para o mundo, mas é isso que o Saturno ali estava me dizendo. É isso que o Saturno me disse. E eu fui essa mãe exigente, chata, não tenho nem palavras para poder descrever o que eu entreguei para os meus filhos em virtude desse Saturno. E é isso que um mapa astral bem lido pode fazer pela gente. Pode mudar comportamentos, pode fazer com que você tenha uma vida mais legal, uma vida mais bacana, uma vida mais leve, e pode levar leveza para a vida das pessoas. É fácil desconstruir isso? Claro que não. Claro que não é fácil. A gente precisa estar atenta sempre. A dinâmica desse método meu, método PIPA, é que ele é cíclico. Eu nem coloquei esse desenho aqui. Eu sempre vou estar olhando, vivendo essa situação de perfeccionismo nestes assuntos de criação. Só que agora eu já sei disso. Então, eu agora não espero mais
que tudo fique lindo e maravilhoso para que eu possa colocar no mundo. Eu olho e tenho cuidado com o que eu vou colocar, com a forma que eu vou colocar essas coisas. Entende? É sobre isso. O método PIPA, então, está presente em todos os meus produtos. O que é um livro sagrado? Quando eu falo de mapa astral, eu chamo de livro sagrado, eu falo isso com muito respeito, porque cada um de nós é um ser sagrado e merece esse tratamento. Quando eu chamo livro sagrado, é porque ali existe uma possibilidade de leitura de algo que acessa conteúdos muito profundos, muito delicados, lindos, perfeitos, para que você possa chegar e encontrar o seu melhor. Para que você possa olhar o que não está bom hoje, qual que é a versão que não está boa, e construir uma narrativa mais poderosa na sua vida. Entende? Não importa em que passo da sua jornada você está. O livro sagrado sempre pode ser lido, e a cada vez que você lê, que a gente faz uma leitura de livro sagrado, milhões de informações emergem de uma maneira diferente. Por quê? Primeiro, que você não é a mesma pessoa que, num determinado momento, teve o seu mapa lido. Segundo, porque a sua maneira de ver e de enxergar também vai alcançando, acessando outros patamares. Então, o livro sagrado é isso. É o meu produto de leitura de mapa astral. Como que é o método PIPA no livro sagrado? Antes de fazer a leitura, eu coloco a pessoa para fazer uma autoinvestigação de si através de um questionário. Essa pessoa me manda esse questionário, e o objetivo é que ela realmente fique um tempo, dedique um tempo para fazer, para responder esse material. E dentro desse material, desse questionário, tem uma parte em que ela vai colocar o cenário de vida que ela quer viver. Eu falo, inclusive, que para mim só precisa de um resumo, mas que é importante que ela coloque para ela, com riqueza de detalhes, como ela quer viver, qual a realidade que ela quer criar. E não importa qual. Pode ser uma realidade, eu quero mudar de emprego, eu quero um novo relacionamento. Nós vamos depois partir para a investigação na hora da leitura do mapa. A gente vai investigar o que, como essa pessoa hoje está vibrando, em qual versão, e o que ela precisa construir a partir do mapa, como o mapa dela, como que é a energia do mapa dela, qual que é a frequência do mapa dela. Né? Todo o mapa tem um potencial top. Não existe mapa ruim. Existem experiências que não foram entendidas, existem interpretações equivocadas. Existem interpretações que colocam a gente numa condição de limitação. E a leitura do livro que eu faço vai apresentar a possibilidade. E dentro dessa possibilidade autêntica, verdadeira, que tem a ver com você, a gente já, ali na própria leitura, a gente já vai falar de coisas que você precisa desconstruir e construir. Quando encerra esse atendimento, quando encerra essa leitura, e essa leitura é uma leitura longa, ela dura de 3h30, 4 horas, porque é uma mentoria, na verdade, única, em um único momento. Uma mentoria geralzona. A partir disso, você vai receber as recomendações de como você faz para construir e desconstruir. Então, eu vou recomendar livros ou filmes, não importa, existem diversas recomendações, para cada pessoa é uma coisa. Além disso, eu tenho uma mentoria, eu não vou entrar nisso aqui agora, gente, porque não estou fazendo. Mentoria, reconexão individual, esse ano eu não estou fazendo mais, e nem a reconexão em grupo, ela vai voltar. Ao invés de fazer isso, eu estou lançando a imersão conexão. Ela, na verdade, essa imersão conexão, ela funciona como o caminho do acompanhamento. Ela tem uma imersão onde eu ensino como fazer esse passo a passo do acompanhamento, e é acompanhado de um caderno lindo, gostoso, bom de olhar, bom de fazer,
onde você tem ali os caminhos para registrar e acompanhar o seu dia a dia de uma maneira empática, sem ser com cobrança, sem ser com autocobrança, sem ser com culpabilização, tá? Outro produto que eu estou lançando, o Expresso Rogastro, ficou faltando um S ali, Rogastro. Eu vou falar muito dele, mas é um material, é um e-book que tem uma aula de introdução, onde você é introduzido nos caminhos da astrologia, mas não não de uma astrologia onde você aprende que significa os signos, não é nada disso. É sobre entender, conseguir entender o que é vontade, o que é desejo, como você funciona a partir dos elementos, e como todo material que eu faço é um material é, de treinamento. Não é um material, não é um e-book para você ler, é um e-book para você olhar para se trabalhar e para mudar a realidade, tá? Tem o Caminho das Estrelas, que eu também não vou colocar aqui, que é um curso de astrologia que vai chegar no próximo ano, tá? Dentro desse conceito. O livro sagrado, o que ele contém? Essa leitura. É um mapa astral integral e sistêmico. O que é sistêmico? Eu não faço uma leitura de mapa assim, casa 1, casa 2, sol. Não. Eu puxo um fio do mapa, eu namoro esse mapa, eu olho para ele, estudo esse mapa e vejo de onde eu vou puxar o fio para que faça sentido para aquela pessoa. E aí, a gente lê o mapa astral, a primeira parte é sobre o perfil mesmo astrológico, aquilo que a pessoa trouxe, quais são as potências, o que está travando, o que pode estar bloqueando, e como essa pessoa pode sair dessa trava, desse bloqueio. Tá? A abordagem do livro sagrado, nem preciso falar mais, vocês já devem ter entendido, é muito profunda e é a partir do método PIPA. Hoje, eu estou oferecendo, abrindo a oferta, toda lua crescente, eu abro a agenda do próximo período, que vai de uma lua crescente até a outra. Eu vou, tem uma oferta, a oferta especial, o livro sagrado, ele hoje custa R$ 640, só ele. Normalmente, eu faço ele à vista no Pix ou no TED, para quem é de fora, através do PayPal. Mas hoje, entre hoje e até o dia 15, que é domingo, eu vou estar abrindo a venda com um desconto, um valor para esse lançamento do livro sagrado desse mês, o lançamento da agenda, onde no pagamento no cartão vai ser uma vez de 570 ou duas vezes de 299,99, totalizando 599,98. Eu não vou entrar aqui, porque eu vou mandar isso para vocês. E no máximo em 8 vezes de 82,89, totalizando 663,08. Tem juros? Tem. Tem juros, os juros é do cartão, não é meu, não vem para mim, vai para o cartão. Para quem quiser fazer à vista, no Pix, tem um desconto maior, 550. Válido até domingo. Bônus, o que a gente tem de bônus? Eu não ia colocar mais a imersão conexão nesse lançamento, eu já venho colocando algumas vezes. Mas aconteceu o seguinte, eu tinha a imersão conexão, era para ser em julho, no início de julho, no meu aniversário. Porém, eu fui assaltada, levaram tudo meu, e eu perdi senha, perdi milhões de coisas, em junho. E até eu recuperar, foi agosto, julho, naquela enrolação, até que eu conseguisse recuperar tudo, foi agosto. Em agosto, eu resolvi continuar oferecendo. Então, todo mundo que que ganhou, né, a imersão conexão, desde o final de maio até agora, eu ofertei na semana passada, eu fiz uma antecipação dessa oferta com uma condição um pouco melhor. Bem legal, Essa, bem show. e quem participou disso ganhou a imersão conexão. Então, todas essas pessoas ficam valendo essa imersão conexão. Eu tinha colocado ela para acontecer amanhã. Eu, Porém, eu moro, amanhã não, eu, sábado. eu, Porém,
eu moro, só um minutinho, deixa eu Direito e ver aqui, que autônomo. eu acho que a gente está com um. Peraí, Tento só um minuto. ver. Acho que tem. Opa. É, pronto. É. Então, todo mundo que ganhou continua valendo. Ia fazer agora no dia 14 essa imersão. Porém, eu moro no Rio de Janeiro, na região do Rock in Rio. E a minha casa afeta completamente. A gente recebe o som como se estivesse dentro de casa. O que é bom para algumas coisas e nem tão bom para outras, né? Então, eu vou colocar para mais uma pessoa. A primeira pessoa que adquirir, que comprar o livro sagrado nessas condições, vai também receber a imersão conexão. Só isso? Não. As 5 primeiras pessoas que comprarem vão receber o Expresso Hogwarts. E ele, nem falei isso, é baseado na saga de Harry Potter. Eu sou fanática com o bruxinho, com a história, porque ela contém muito conteúdo simbólico e eu aproveitei, eu trouxe esses conteúdos da saga para dentro do Expresso Hogwarts. Então, é um trabalho lindo e mágico, na verdade, mágico. Eu vou lançar ele agora em outubro. Então, quem for ganhar não vai receber agora, vai receber no lançamento. Por quê? Porque eu vou subir para uma plataforma. Eu não vou mandar para uma pessoa, entendeu? Eu não vou mandar o e-book. Vai ser, a pessoa vai acessar através da plataforma. Ok? É, é isso. E agora, eu também fiquei de passar um exercício e eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu transformei minha vida absurdamente. É, todo mundo passa por altos e baixos. Minha história é uma história de altos e baixos. E nesse momento, já está passando muito do horário, eu não quero entrar nisso, mas eu quero dizer para vocês que eu transformei grandemente a minha vida, principalmente nos últimos anos, em virtude desse processo de acompanhamento diário, nesse processo de fazer coisas pequenas e simples, de escutar uma, uma frequência, uma música. Por quê? Porque isso eleva a frequência da nossa mente. Então, todo o exercício que eu passar, não pensa que é besteira. Não pensa, ai, que preguiça de fazer. A gente tem preguiça mesmo. Então, quando você está com preguiça, entende que é a sua mente é resistente, o seu cérebro não querendo te tirar do lugar em que você está. Então, o exercício de hoje que eu quero passar é aquele de escrever o seu cenário de vida, aquilo que você quer viver, com riqueza de detalhes. Eu vou mandar no grupo, porque eu não consegui colocar aqui, eu vou mandar no grupo uma frequência, para que vocês entrem nessa frequência, escutem ela. Com isso, vocês vão elevar o padrão vibratório. E aí, depois de ouvir, em silêncio, quietinho, vai lá e imagina o seu cenário de vida. Imagina o que você quer viver. E depois, escreva esse cenário de vida. É sobre isso. Agora, como é que a gente vai fazer? Quem quiser fazer a compra, é, é só me chamar lá do grupo, me mandar uma mensagem no meu privado e dizer que quer adquirir o livro sagrado. Eu vou mandar o link, e aí o link, eu vou passar o Pix, tudo certinho. Eu preferi fazer dessa forma, porque aí a gente faz pessoalmente, tá bem? Eu agradeço. Não, quero só saber se alguém tem alguma pergunta. Eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu deixar de compartilhar. Acho que agora sim. Tem alguma pergunta, gente? Quem quer fazer alguma pergunta? Quem quer fazer alguma colocação? Tem alguém? Não estou vendo. Alguém de mãozinha levantada? Não estou vendo. Gente, de qualquer forma, eu estou disponível para que vocês falem comigo no meu privado, tá bom?
Uma ótima, ótima noite. Obrigada por estarem aqui comigo. Nós acabamos demorando muito mais do que eu tinha pensado. Tá bom? Obrigada, queridas. Eu também agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês.